Para que Cristo nos libertou, gente? Você sabe? Para que Cristo nos libertou ao se deixar ser crucificado numa cruz? Morrer por mim, por você? É para termos liberdade. Não é o que diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A pregação que eu costumo fazer é uma reflexão. A pregação que eu costumo trazer na mensagem é para fazer você subir degrau da espiritualidade e não ficar dependendo de um homem ou outro. Como homem, todos nós somos falhos. Se você segue o homem, o dia que aquele homem bater cara na parede, você se decepciona. Mas quando você aprende que aquele homem é apenas um instrumento usado por Deus, assim como você também pode ser um instrumento usado por Deus, onde quer que você esteja, tenha você a idade que você tiver, e que você não depende de homem algum para poder falar com ele, o que é maravilhoso. Que você não depende de nada nem ninguém, nem de esposa, nem de marido, nem de filho, nem de pai, nem de mãe. É tão simples, é tão simples. E muitas vezes essa simplicidade cria na nossa cabeça uma confusão tão grande, tão grande. Por quê? A religiosidade se confunde com espiritualidade. Nem todos os que são religiosos são espirituais. Todos que são espirituais conhecem a palavra de Deus, que é a mesma que a um edifica, a outro consola e a outro exorta. Isso vai acontecer nessa noite. Essa mesma palavra que Deus reservou para nós, em um coração ela vai consolar, em outro coração ela vai edificar, e o outro ela vai exortar. Porque é para isso que Ele nos libertou. Eu passei 38 anos de minha vida dentro de uma religião. Mas Cristo se revelou para mim dizendo isso. E Ele fala assim: olha, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Antes de conhecer a Cristo, eu era escravizado pelo diabo. Antes de conhecer a Cristo, eu era escravizado pelos vícios, no meu Rio de Janeiro. Antes de conhecer a Cristo, eu não tinha paz. É inadmissível
Não se pode acreditar que uma vez que você conheça a Cristo, você permaneça escravo de pensamentos de homens maldosos, homens mal intencionados, que só tem um objetivo: escravizar as pessoas e torná-las dependentes das suas vontades, dos seus caprichos. Não foi para isso que Cristo me libertou e te libertou. Pense. Não importa o lugar que você esteja, não importa o tamanho da igreja que você faça parte, se você perceber que qualquer um que se diz homem de Deus ou líder religioso, ele quiser dominar o seu pensamento, quiser manipular as suas vontades, quiser te conduzir com um cabresto, para o lugar que ele quer que você vá, mesmo sem a sua vontade, saia desse lugar. Porque não foi para isso que Cristo te libertou. Cristo nos trouxe aqui hoje, nos oportunizou essa porta hoje, para trazermos a mensagem, a palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que de repente os irmãos e irmãs, alguns, há mais de 30, 40, 50 anos conheçam, ou outros estejam se familiarizando agora. Eu estava meditando exatamente aqui no livro de Lucas, no capítulo 22 e 23, que trata a respeito da conspiração que os religiosos, juntamente com discípulo, que não tinha nascido ainda de Deus, eles conspiraram para matar quem? Cristo Jesus. E até hoje, esses mesmos religiosos tentam matar Cristo Jesus. Não é na minha vida, não é na sua vida que ele conhece, mas é na vida daqueles que estão do lado de fora e ainda não o conhecem. Como assim nós vamos ver isso? Você vai ver, você vai refletir, você vai meditar conosco nas partes que nós separamos com a direção do Espírito Santo. Eu pedi ao Espírito Santo a direção para trazer hoje para a igreja. Aqui nesse capítulo 22 fala sobre a conspiração que esses religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei, juntamente com Judas Iscariotes, um dos discípulos, um dos 12, que foi escolhido por Jesus, teve a oportunidade de escrever uma história diferente, mas o coração dele o corrompeu. Nós vamos ter aqui nessa passagem a ceia do Senhor, o momento que os seus discípulos ali na ceia, um queria saber por conta da vaidade quem era o maior dentre eles, ou o mais querido pelo mestre. E Jesus deixou bem claro: aquele que quer ser o maior, que seja esse que sirva. Eu ouvi a igreja dizer amém? Mandar todo mundo quer, servir são poucos. Servir sem reconhecimento é quase nenhum. Porque quando serve quer reconhecimento, quando faz algo com a mão direita quer que a mão esquerda o aplauda.
Aqui nesse capítulo 22 fala a respeito também. Jesus ora no Monte das Oliveiras, antes da sua prisão e levada para a crucificação. E ele fala para os seus discípulos: olha, aqueles que estavam com ele, orem para que não caiam em tentação. Ser tentado, todo mundo pode ser tentado. O pecado está em ser tentado? Não. Mas é o ceder. Por isso que Jesus fala: ora, vocês têm que orar para que não caiam na tentação. Nós somos seres humanos. Nós temos no nosso corpo, alma e espírito as necessidades do corpo, alma e do espírito. Como corpo, sentimos fome. Como alma, tem uma coisa que bate muito no coração dos homens, do ser humano, que chama-se vaidade. Vaidade. E dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo também tem muita gente vaidosa. E o espírito é quando a pessoa pensa que pelo fato de ela conhecer um pouco mais a palavra, além das outras, lhe dar algum direito sobre essas outras pessoas. Não. Dá muito mais responsabilidade para poder conduzir, para poder ensinar, para poder orientar. Quando Jesus é preso, que aqui fala também, eu estou fazendo só a introdução, tá, gente? Quando Jesus é preso, aparece Judas, esse que traiu Jesus, esse que vendeu Jesus, com uma multidão junto dos religiosos. Repare que é muito fácil as pessoas elas seguirem maus exemplos em nome da religião. Isso é para nós pensarmos. Porque pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Se você está vendo que embaixo de um pé de laranja tem maçã, tem alguma coisa errada. Aquela maçã não caiu dali. Alguém levou. Assim também nós, cristãos, pelo nosso fruto, conhece de fato que árvore nós somos. Pedro nega Jesus, o mesmo que disse que daria a vida para ele, ou por ele, e até a morte iria com ele. E Jesus disse para ele: Pedro, quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Conversão é mudança. É mudança. Se você está num sentido e você se converte, você muda completamente. Repare a sua vida que eu reparo a minha. Houve mudança na sua vida? Houve mudança no seu comportamento? Houve mudança na sua condução de vida? Não estou falando em ser perfeito, porque perfeito ninguém é. Eu sinto dor, eu choro, eu sinto raiva. De vez em quando alguém provoca e dá vontade de meter a mão no pescoço e esdanar. Ainda bem que vontade é coisa que dá e passa. E o Senhor disse que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. É melhor você extravasar do que você ter um infarto fulminante, sim ou não?
mas com moderação, né, gente? Com toda certeza. Mas isso quer dizer o quê? Que nós somos humanos. Mas quando você se converte, você começa a saber como canaliza aquilo que você é. Eu tenho a minha natureza, eu tenho o meu ímpeto, com a direção do Espírito Santo, e muitas vezes é necessário a condução também por parte de um profissional, que seja um psicólogo, um terapeuta. Não é pecado você buscar apoio num terapeuta profissional, num psicólogo, para o seu casamento. Não é pecado, pelo contrário, é sabedoria. Se você percebe que não está conseguindo dominar-se a si mesmo, mesmo sendo uma pessoa de Deus, peça ajuda a um profissional habilitado, peça ajuda e peça direção a Deus para colocar alguém de Deus para te ajudar profissionalmente. A juventude precisa muito de direção, muito. E às vezes os pais em casa não conseguem alcançar ou perceber essa necessidade. Busque ajuda. Quando os sacerdotes e esses mestres da lei, eles se juntaram com Judas Iscariotes, aqui no capítulo 22, logo no início, com o objetivo de matar Jesus. Isso me traz uma reflexão sobre essas questões que existem hoje, sobre interpretação da palavra de Deus. A minha Bíblia, por exemplo, é Nova Versão Internacional em português. Tem a Bíblia corrigida e atualizada, revista e atualizada. Tem a Bíblia corrigida, não importa qual seja a versão. A versão que você se adapta a ela é essa que você deve utilizar. A versão que melhor você tem um entendimento do que o Espírito Santo tem para você, é essa que você deve se adaptar. Quando aqui fala no capítulo 22, versículo 5, que depois que Judas Iscariotes, ele foi até esses sacerdotes, esses mestres da lei, dizer para eles que ele ajudaria no plano de matar Jesus. Aqui fala que esses religiosos se alegraram com a proposta de Judas Iscariotes e lhe prometeram o quê? Dinheiro. Segundo os historiadores, as 30 moedas, as 30 peças de pratas que Judas recebeu, era o preço que se pagava por um escravo naquela época. E foi isso que pagaram para Judas entregar Jesus. Um discípulo se juntando com religiosos que estavam insatisfeitos. Por quê? Porque Jesus pregava algo que era libertador. Libertador. Passando já daqui para o final do capítulo 22, quando Jesus é preso, aqui no versículo 66 fala que ao amanhecer reuniu-se o Sinédrio. Sinédrio era um lugar em que os líderes religiosos, eles decidiam as questões religiosas. Então eles se reuniram todos com os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, e Jesus estava ali já preso, levado a eles.
Por que Jesus tinha sido levado a eles? Exatamente pelo fato de Jesus levar para as pessoas que eles não precisavam ser escravizados por aqueles ensinamentos religiosos e doutrinários. Você não precisa ficar preso à doutrina do homem. Nem a Cristo você tem que ficar preso. Você só deve segui-lo se você o amar, se você o reconhecer como seu único Senhor e Salvador. Você não tem que estar preso a Cristo porque Ele pode curar, porque Ele pode libertar. Você tem que estar ligado a Cristo porque Ele é o único na face da terra que pode te salvar, que pode me salvar. E você percebe que um local é abençoado e tem a direção do Espírito Santo quando você decide por si mesmo não querer mais fazer parte daquele lugar, e você fala para o seu pastor, para o seu líder religioso, e fala para ele assim: olha, eu estou indo para outro lugar que Deus me mostrou. E esse líder religioso, ele fala para você: que Deus te abençoe. Porque se você está num lugar que o líder religioso, ao invés de te abençoar, te amaldiçoa, esse lugar não é de Deus. Saiu tarde. Se não saiu, saia, porque vai te levar para o inferno. Eu falei que hoje a mensagem é a sua reflexão. Reflita sobre a sua vida. Reflita sobre a sua comunhão com Deus. Reflita se você, quando recebe uma mensagem do líder religioso, você fica em paz. Se você fica em paz, essa mensagem vem de Deus. Se você perde a paz, fica preocupado, perturbado, saia desse lugar. Porque Deus não coloca peso sobre ninguém. Ele diz assim: vinde, os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você está num lugar que coloca sobre você um fardo pesado e coloca sobre você um jugo pesado, o que você tem que fazer nesse lugar? Sair desse lugar. Porque nós, servos do Senhor, nós, pastores do Senhor, nós, instrumentos usados pelo Senhor, estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Antes da igreja estar cheia de pessoas, cheia de gente, a igreja tem que ter salvos. Pessoa salva chama pessoa salva. Mas só acredita nisso quem tem comunhão com Ele. Quem não tem comunhão com Ele, não acredita nisso. No capítulo 23, que é onde nós queremos entrar de fato, depois dessa pequena introdução, então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. No Sinédrio, os religiosos chamaram aqueles, inclusive Judas estava junto, que criam nele, seguiam esses religiosos. E esses religiosos falaram para todos: olha, ele está provocando uma divisão aqui em toda a Judéia, dizendo que ele
é o rei, ele vai ocupar o lugar de César, ele não quer que pague mais os impostos, mentindo. E repare uma coisa, quando no nosso meio, nós que somos cristãos, algum líder religioso discorda de outro, ele vai para redes sociais falar mal do outro. Que vergonha! Que vergonha! É dessa forma que esse líder religioso está entregando Jesus para ser morto. Para quem? Não para mim, que já o conheço, que já conheço Jesus. Não para você, que já conhece a Jesus, mas está crucificando Jesus para aqueles que estão lá fora e não o conhecem ainda. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Subverter é mudar o estado natural. Esses líderes religiosos falaram para Pilatos, que era o governador daquela província, que Jesus estava contaminando toda a população para que não seguisse a lei. E diz mais aqui: ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão que estava com esses religiosos: não encontro nenhum motivo para acusar este homem. Preste bem atenção nessa história, que Deus vai te revelar também aquilo que Ele me revelou. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem. Mas eles insistiram. Quem? Os religiosos e a multidão insistiu. Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Muitas vezes tem parte da Bíblia que eu ouço alguns pregadores, eles pregarem, seja pela internet, seja em alguma reunião que eu participo, e eu não tenho a mesma interpretação que aquele homem de Deus está pregando, mas isso não me dá o direito de criticá-lo, porque a partir do momento que eu aponto o dedo para ele, eu estou me colocando numa condição de superioridade a ele. E quem sou eu? E tem gente que segue a ele, esse tipo de gente. Tem multidão que gosta disso. Quando eu discordo de algum posicionamento, eu peço que Deus abençoe, porque eu não sou dono da verdade. Porque na verdade quem pode estar equivocado sou eu e não ele. A igreja compreende? É muito fácil nós jogarmos a pedra, como Jesus disse para os religiosos que queriam criticar apedrejar Maria Madalena. Ele fala para mim sempre: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu não quero ser o primeiro. E diz mais assim: ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, olha só outra coisa,
Herodes e Pilatos, eles eram governadores de jurisdições e distritos diferentes. Eles não se davam, eles eram inimigos. Eles eram inimigos. Quando há uma divisão na igreja, até os inimigos se unem para escarnecer da igreja de Cristo. Quando há divisão no nosso meio, o diabo, ele toma força, porque é através dessa divisão da igreja que ele encontra brecha para tirar aqueles que precisam de Cristo e ainda não encontraram, porque a igreja está dividida. A igreja está rachada. A igreja pode estar cheia de gente, mas será que está cheia de salvos? Pastor Paulo, eu não me iludo com a igreja cheia. Deus traz para cá a quantidade que Ele quer que ouça a sua palavra nesse dia, nesse horário. Todos que estão aqui, não foi você que quis vir, foi o Senhor que te trouxe. É simples assim. Versículo 7, voltando, capítulo 23, versículo 7, Lucas capítulo 23, versículo 27. Eu gosto dessa versão da Bíblia, que ela tem uma linguagem tão fácil de se entender, tão fácil de se entender. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou Jesus a Herodes, que também estava em Jerusalém naquele dia. Coincidentemente, ele estava também em Jerusalém. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Essa divisão na igreja alegra os inimigos da igreja de Cristo. Não importa qual seja a nossa denominação. Eu, como falei para vocês, fiquei 38 anos numa religião. Hoje o meu ministério é independente. Sabe por quê? O meu ministério pertence ao reino de Deus. Nós seguimos só a direção do Espírito Santo. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Eu levei 38 anos para aprender isso, mas graças a Deus aprendi. Você não precisa passar 38 anos sendo escravizado por doutrinas, por ensinamentos em nome de Deus, que só beneficia homens e não vem de Deus. Por isso que essa mensagem está sendo trazida para a igreja. Alimento espiritual que solidifica a sua fé, faz o cristão subir o degrau da espiritualidade e não ficar na dependência da religiosidade humana. Versículo 9 fala: interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhes respondeu. E o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei que estavam ali acusaram com veemência, ou seja, como Jesus não respondia nenhuma acusação, eles mais de forma enfática, eles acusavam Jesus, porque eles ficam assim, os religiosos ficam assim, quando eles tentam te incitar, e você, ao invés de responder, você faz o quê? Se cala, não fica batendo boca. Você sabe, vou abrir aqui só um parênteses para uma historiazinha que eu ensinei à minha filha. Não sei se você conhece essa história. A história do monge e o seu pupilo. A gente vai voltar aqui.
Me lembrei disso. Certa vez a minha filha chegou em casa da faculdade muito chateada, porque ela tinha entrado numa situação de discussão com um colega da sua faculdade, e ela chegou irritada, e a minha filha tem o meu jeito, né? Elas são 30 anos de diferença, e quando ela vem para mim com 2 queijos, 2 fermentos, eu falo assim para ela: fala, Vinícius. E ela me pergunta: mas pai, por que está me chamando de Vinícius? Eu falo: cara, você é igual a mim. A nossa diferença são 30 anos, eu tenho experiência na sua frente. Ela me contou a história, de fato, era uma discussão que não levava lugar nenhum. Lugar nenhum. E eu virei para ela e falei assim: Lari, o nome da minha filha é Larissa. Guarda isso que eu vou te dizer. Ela falou assim, contou a história e disse: Lari, existia um monge que ele estava lá no seu templo meditando, e chegou o seu aluno, o seu pupilo, e ficou um tempo do lado dele. Como o monge estava meditando, ele não quis interromper o monge. Dado o momento, ele virou para o mestre dele e falou assim: mestre. E o mestre respondeu: pois não. E ele falou: me diga uma coisa, qual é o segredo da longevidade? O mestre parou por alguns segundos e disse para ele assim: meu filho, o segredo da longevidade é não perder tempo discutindo com idiotas. O pupilo parou, fez esse silêncio que todos nós fizemos aqui agora, meditou e disse para ele assim: mestre, com todo respeito, eu não concordo com o senhor. E o mestre disse para ele: tá bom, meu filho. Eu consigo entender? Tem coisa que vale a pena você discutir. Eu levei 50 e poucos anos para aprender isso desse mestre. Eu teria que idade com vocês jovens e ter aprendido isso. E é culpar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Então guarda isso. Tem coisa que não vale a pena a gente ficar discutindo. Dentre elas, o que diz respeito a essas questões religiosas. Discordância de doutrina. Doutrina é ensinamento do homem. Cada um que lê a Bíblia tem uma interpretação. A minha pode ser diferente da sua. Se temos o mesmo Espírito, o Espírito vai nos conduzir à verdade. Se não temos o mesmo Espírito, alguém vai querer usar o braço da força, da argumentação, para poder te forçar a concordar com ele. E onde vai ficar o Espírito? Fora. Assim aconteceu naquela época de Jesus, quando estava entre nós, e assim tem acontecido até hoje. Até hoje. Continuam sim vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Continuam sim entregando Jesus para os religiosos desse mundo, quando discutem coisas sem fundamento. Continuam sim levando a multidão a escolher Barrabás, um assassino, um homicida, e negarem Jesus. Cabe a nós querermos, como cristãos, saber o caminho que nós queremos seguir. Então Herodes, versículo 11, e os seus soldados ridicularizaram Jesus e o zombaram dele, vestindo com um manto esplêndido, mandaram de volta para Pilatos.
Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram o quê? Amigos. Amigos. Os religiosos, por resguardar os seus interesses, porque Jesus estava falando que não era preciso ficar pagando coisa alguma para poder ter direito ao reino dos céus. Jesus estava ensinando a todos eles que eles não precisavam de maneira alguma fazer qualquer tipo de sacrifício humano e sobre-humano para poder agradar a Deus. Ele diz: os verdadeiros discípulos não são aqueles que me seguem, são os que amam o próximo. Nisso conhecereis os meus discípulos. E você percebe que alguém é discípulo quando ama de fato o próximo. E não adianta você querer amar o próximo se você não se ama. Não adianta você querer amar o próximo se você não cuida de você, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida da sua casa, se você não se prepara para a vida. É hipocrisia você falar que ama o próximo e você não se ama. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, mas em primeiro lugar eu me amo, porque senão eu seria hipócrita. Se eu não cuidar de mim, como é que eu posso cuidar delas? Entende? Se você precisa fazer qualquer exame médico, homem e mulher, vá procurar o exame, vai fazer. Eu fui agora essa semana no meu urologista, por conta do trabalho, era para ter em fevereiro, não tive tempo. Fui lá no urologista, e está tudo bem com você. Há 10 anos que eu vou, faço meu exame de toque retal. Qual o problema? As mulheres devem procurar ginecologista, sim. As mulheres que estão em idade da pré-menopausa têm que procurar um médico, sim, a ginecologista, para se cuidar. As jovens também. Se você não cuida da sua saúde, como é que você vai querer cuidar da saúde dos outros? Eu faço controle de pressão arterial há 26 anos. Pergunte para minha esposa que está ali qual foi o dia que ela precisou me lembrar para que eu tome meu remédio de manhã e à noite. Compreende? Toma, igreja. Toma que o Senhor fala com você. Tem irmãos que estão passando um problema de saúde e não vão no médico porque tem medo. De quê? De descobrir que de repente está com uma doença ruim? É melhor que se descubra a doença quando ela está na fase inicial, depois que ela estiver avançada. Deus sabe porque a gente mudou, né? No assunto um pouquinho, sabe? Cuide-se. Cuide-se. Se você cuida de você, você glorifica a Deus. Se você cuida de você, você pode amar o próximo. Se você cuida de você e ama o próximo, você é discípulo de Jesus. Não importa onde você esteja. Para fazer a obra de Deus, você não precisa estar dentro da igreja. Compreende?
A religiosidade diz que você só pode fazer a obra de Deus se você estiver vinculado a um grupo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, dentro de uma igreja. Foi para a liberdade que Cristo me libertou e te libertou. Tire esse peso da religiosidade de cima de você. A nossa igreja aqui, ela quer pessoas salvas, ela quer pessoas livres de pensamento, livres de doutrina. É você estar aqui não com medo do pastor, é você estar aqui porque você ama a Cristo. E por você amar a Cristo e conhecê-lo, você tem prazer que as pessoas que estão lá fora também queiram conhecer esse mesmo Cristo que te salvou. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo que estava seguindo aqueles religiosos, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para acusações que vocês fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Repare, como podem ver, ele não fez nada que mereça a morte. Mas os religiosos, que são inflexíveis, eles não querem saber se as pessoas elas vão à morte. Eles usam as pessoas, sim. Os religiosos usam como usaram aquele povo para crucificar Jesus. Porque se eu, como um homem de Deus que estou aqui, como um pastor, maltrato você, você nunca mais vai querer saber de Jesus, porque vai achar que todos os pastores são igual aquele traste que te maltratou. E essa não é a verdade. É que aquele traste que te maltratou está no lugar errado. Lobo disfarçado, nem de ovelha, de pastor. Pilatos fala assim para eles: portanto, eu os castigarei, eu o castigarei, Jesus, e depois o soltarei. Pilatos estava pronto para soltar Jesus. Quem crucificou Jesus não foram os romanos, foram os religiosos, foi o povo judeu religioso. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Essa festa da Páscoa, pela tradição e religião judaica, eles sempre tinham que soltar um preso naquela Páscoa. A uma voz, eles gritaram: acaba com ele. O povo e os religiosos gritando para Pilatos: acaba com ele, solta-nos Barrabás, ou seja, prenda ele, crucifica ele e solta o bandido. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato, que está aqui na Bíblia. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte,
vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos. Com fortes gritos. E o que nós vemos muitas vezes são religiosos que gritam, que esperneiam, que chamam a atenção, que fazem um ato espalhafatoso, pensando estar fazendo em nome de Deus. Porque segundo os interesses desses religiosos, eles estavam fazendo tudo isso em nome de Deus. Então nós temos que ter muita atenção em relação a isso. Que às vezes nós pensamos, ou podemos pensar, que as nossas atitudes, elas têm que ser desse jeito. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles vinham pedindo, e entregou Jesus à vontade deles. Qual é a sua vontade em relação a Jesus? Que ele seja crucificado para aqueles que estão lá fora, ou que ele possa, como a você, salvar aqueles que estão lá fora? E essa pregação de hoje é para trazer para a igreja, de fato, essa reflexão. Onde nós estamos é a casa de Deus, que nos ensina, sim, o caminho de Deus, mas é através da liberdade que Cristo nos deu. E essa liberdade que Cristo nos deu, que nos faz fazermos a sua vontade, sem nos deixarmos ser escravizados por aqueles que gritam, por aqueles que esperneiam, por aqueles que amaldiçoam, tudo em nome de uma religião. Eu gostaria de fazer uma oração pela igreja. E de fato essa oração é para que o Espírito Santo possa, no seu coração, deixar bem separado tudo isso que nós falamos, para que você possa, sem peso, saber que você está no lugar em que Ele te acolhe, seja você quem for. E se Ele te acolhe, acolha também. Acolha de repente um familiar, um amigo, que fez uma opção sexual diferente. Acolha alguém que, humanamente falando, a sociedade julga ser diferente. Mas nós não somos a sociedade, nós somos de Cristo. A sociedade, ela se deixa muitas vezes ser conduzida por gritos, e aqueles gritos, de repente, a intensidade deles pode dar a impressão que aquele é o caminho certo, quando na verdade o Espírito Santo nunca gritou e nunca gritará. Ele sempre falará no seu coração, sem colocar qualquer fardo ou jugo sobre você. Se colocar o fardo ou jugo sobre você, não foi Cristo, não é Cristo, não é a igreja do reino de Deus.